A Neuma Oliveira, eu trabalho na Escola da Magistratura e vou acompanhar o evento essa noite. Antes da gente começar e eu passar a palavra para o nosso palestrante, eu gostaria de passar algumas orientações. A gente orienta que todos permaneçam com os microfones desligados durante a fala do Leandro, para evitar algum tipo de interferência e distração. Ele vai indicar os momentos em que vocês podem fazer a interação e fazer uso do microfone. A gente também orienta, se possível, que desliguem também as câmeras, né, para evitar algum tipo de incidente. E a nossa frequência, ela é registrada automaticamente quando vocês fazem o login, por isso que foi solicitado que vocês entrassem com o mesmo e-mail que foi registrado na inscrição, para que a gente possa fazer a identificação. Se por acaso houver alguém que não se inscreveu ainda, informa para a gente no chat, para a gente poder pegar os dados que são necessários para a certificação. Hoje nós temos algumas pessoas que não participaram do primeiro módulo, não tem problema, a certificação vai ser feita ao final dos 5 encontros e quem começa a participar a partir de hoje vai alcançar os 75% de frequência exigido para o certificado. No mais, desejo a todos, né, um bom evento, que a gente sabe que vai ser maravilhoso. Semana passada já tivemos essa experiência. Passo a palavra para o Leandro Aparecido Fonseca Miciato, nosso palestrante. O Leandro é psicólogo no Tribunal de Justiça, está fazendo doutorado em linguagem, e assim, vai ser uma noite muito boa para todos nós, e nos encontramos hoje, e nos encontramos também nas próximas 3 quartas-feiras, até finalizarmos o nosso encontro. Leandro, fica à vontade. Muito obrigado, Neuma, minha irmã querida, seja acolhida nesse encontro também. Eu estou muito feliz, mais uma vez, em estar aqui com todas e todos. Sintam-se bem-vindas, bem-vindos. Esse é um encontro especial para avançarmos nesse processo de desenvolvimento de uma cultura de paz a partir de nós mesmos, né? O chat está aí do ladinho, tendo necessidade, chama, partilha, troca experiências, se sentir-se, né, motivado para falar de algum fato, comentar alguma coisa disso que eu estou discorrendo, fique à vontade. Experiências, impressões, percepções, tudo é valioso, tudo é potente nesse nosso encontro. Eu quero lembrar que os nossos encontros são gravados e ficam disponíveis na página da Emeron no YouTube. Então, se você não assistiu, dá para assistir o primeiro encontro, é só procurar a Emeron lá. E também eu sugiro para você se inscrever no canal, seguir a Emeron, porque tem uma série de produções maravilhosas que são gravadas e disponibilizadas lá, e acredito que uma ou outra sempre vai de encontro às suas necessidades. Gostaria também de lembrar que a Emeron já está com inscrições abertas por um encontro que promete ser também maravilhoso e transformador. Oficina de autoconhecimento com a professora Letícia Mara. Esse encontro vai acontecer no dia 3 de agosto, às 18 horas, né? Então, para se inscrever, você tem que entrar lá na página da Emeron, né? emeron.tj.jus.br, e ir em inscrições. Você vai encontrar essa oficina em formato de live, e pode se inscrever. Ok? Leandro, só uma correção. É emeron.tjro.jus.br. Perfeito, muito obrigado. É isso aí, ó. Mas, enfim, vamos lá. Para quem chegou hoje, né, e eu fico muito grato de você que se sentiu desperto para chegar até aqui, que fez sua caminhada e veio celebrar sua vida conosco, no encontro passado, tomamos como formação os processos de comunicação, de formação da linguagem, que estão pautados justamente na deteriorização da vida, da ética das relações interpessoais, né? E hoje nós vamos falar de algo
um pouco mais voltado para a comunicação positiva. No encontro passado, nós falamos um pouquinho sobre os prejuízos, essa cultura, né, uma cultura terrível de aprisionamento do existir em nomenclaturas, em gradação das vidas, em escoamento do existir para âmbitos em que vidas são mais vivíveis e outras são menos vivíveis, e por essa razão são dispostas a um verdadeiro genocídio social e urbano de populações, né, que não se enquadram em conjuntos normativos da sociedade, a partir de uma história colonialista, né, de aprisionamento, de dominação dos corpos, do existir humano e assim por diante. Foi essa viagem que nós fizemos, foram por essas águas que nós trafegamos. E agora nós vamos falar sobre observação e julgamentos. Esse é o primeiro componente, né, a observação do método desenvolvido por Marshall Rosenberg, comunicação não violenta. E para começar esse nosso encontro, eu fiz um pedido a uma amiga bastante talentosa nas artes cênicas, né, e na comunicação, a Elaine, para ela declamar, né, ler, seja como for, um poema que tratasse sobre o tema de hoje, né? Então, ela vai nos surpreender e creio que será algo muito bom. E eu peço que nesse momento que a Elaine estiver apresentando, o nosso compromisso seja nos determos em cada uma das palavras, no que elas possam significar. Deixa que cada uma acenda em ti uma luz diferente. Deixe-se sentir atravessado. Receba cada uma delas, não apenas com atenção, mas com seu espírito. E vamos ver o que elas nos dizem, né? Elaine, você está por aí? Estou vendo que a Elaine me deu um pulo, acabou de sair da reunião. Talvez. Ah, aqui, tá. Chegou. Eu fui apertar o microfone e desliguei, né? O mesmo aconteceu comigo. Meu Deus do céu. Fica à vontade, o momento é seu. Então, tá bom. O olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda. E de vez em quando, olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se ao nascer reparasse que nascera deveras. Sinto-me a cada momento para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como no mal me quer. Porque vejo, mas não penso nele. Porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Pensar é estar doente, olhos. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza, é porque saiba o que ela é, mas porque a amo. E a amo por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é inocência, e a única inocência é não pensar. O meu olhar, de Fernando Pessoa, extraído do livro O Guardador de Rebanhos. Minha amiga, muito obrigado por essa declamação, um deleite fabuloso. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Ah, aqui tem sim, né? A Rosângela. Abre o microfone aí, Rosângela. Pronto. Certo, né? Elaine, parabéns. Você sabe que eu admiro você. Conheço há muito tempo. Parabéns. Gostei da entonação, gostei da forma, muito bonito o seu poema. Quem ama não sabe de que forma se ama. Apenas sabemos que amamos. Muito obrigada por esse momento. Só isso.
Obrigado, Rosângela, pelo seu feedback, né? Obrigado por sua ilustração, o que te chamou a atenção, realmente foi bem entonado, bem dito, e isso foi o que tocou seu coração. Olha que bacana. Quem ama simplesmente sabe que ama, e isso é o suficiente, não precisa de razão, não precisa de explicação, né? Ok. Alguém mais gostaria de abrir o microfone e dizer alguma coisa do que sentiu, do que percebeu? De alguma palavra ou período, frase por inteiro? Eu sei que ali no chat acaba rolando, né, bastante comentários, algumas coisas e tudo mais. E eu quero partilhar com vocês o seguinte: esse poema é um poema realmente muito belo. Fernando Pessoa, o eu lírico, na verdade, nesse poema, ele traz aquilo que nós chamamos de olhar inaugural. É algo também muito comum na obra por inteiro de Clarice Lispector, né? Que, por sinal, essa ucraniana naturalizada brasileira, nesse ano comemoramos o centenário de seu nascimento, né? E tanto Clarice como esse poema, né, de Fernando Pessoa, destaca esse olhar infantil sobre as coisas, de que tudo que ver é uma grande novidade. É como se o mundo, a cada segundo, presenteasse o sujeito com uma novidade que fizesse o espírito dele, a alma dele, se manifestar em alegria. Pense quando você viaja para um lugar que você não conhece. Você passa à frente um café e fica maravilhado pela beleza daquele café. Você vê uma floreira na frente de uma casa, você fica imaginando, fica feliz, fica repleto, atordoado com a beleza daquela novidade. Só que quando nós estamos no dia a dia, né, tudo vai se tornando banal. Nós passamos incansavelmente pelos mesmos lugares, vivemos a vida do mesmo modo e vamos perdendo esse olhar, né, infantil que o poema destaca, e então nós vamos deixando a vida terrivelmente monótona, né? Cansada, né? Tediosa. Então, é preciso recuperar isso, né? Recuperar esse olhar inaugural. E tem uma das frases, né? Um dos trechos do poema que me chama muita atenção e que eu gostaria de partilhar é: o mundo não se faz para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos. Quando nós olhamos a vida, o outro e a nós mesmos, a partir de justificativas, racionalidades, entendimentos prévios e, por esta razão, preconceituosos, nós adoecemos o olhar, janela da alma. Nós adoecemos a vida. Né? Então, é preciso olhar sem a pretensão de justificar, de racionalizar e de julgar. E creio que é a partir disso que nós podemos avançar no nosso encontro de hoje, que trata justamente desse olhar descomprometido com valores, mas comprometido justamente com a essência daquilo que se manifesta. O encontro de hoje, ele será, digamos, em termos didáticos, bastante fenomenológico, experiencial. Trata-se de ver e contemplar e dar lugar em nosso discurso e, sobretudo, no nosso coração, a essa visão autêntica, originária da vida. Né? Isso que parece ser tão fantástico e, ao mesmo tempo, imprescindível para uma comunicação despossuída de ruídos, prejudicadas por mecanismos alienadores, pode ser o grande desafio de uma vida inteira, porque nos despir, desnudar-se de julgamentos que foram construídos ao longo de nossa história e da história de todos aqueles que nos antecederam, nossos antepassados, pode ser um grande desafio para uma vida curta como a nossa. Mas não importa o tamanho do desafio, né? A gente aqui quer se comprometer com isso. Bom, eu preparei, fiquei imaginando se poderia ser mais agradável para vocês
a disponibilização, participar por meio de slides, apresentação de slides. E aí algumas amigas me iluminaram e disseram assim, olha, pode ser bacana para outras pessoas, né? Então, pensando nisso, eu elaborei slides que vou compartilhar hoje. Nossa apresentação será um pouco sobre isso. Às vezes eu deixo os slides, venho para cá, porque quando eu estou no módulo de apresentação do slide, eu não consigo ver vocês e nem ver o que vocês estão conversando no chat, tá bom? E vira e mexe eu volto. E falando nisso, acabei de lembrar que eu coloquei um bolo no forno e tá lá. Ai, ai, daqui um pouco eu vou lá ver. Vejamos. Então, vamos aqui. Observação. Estão vendo? Tá tudo ok aí? Alguém pode abrir o microfone? Neuma, tá aparecendo o slide? Por favor. Ok. Tá sim, Leandro. Tá ótimo, gente. Então, além de Fernando Pessoa, vamos aqui com Dalai Lama. Olha só, a força do amor e da compaixão. Quando pensamos nos outros, nossa mente se amplia, os nossos pequenos problemas se tornam realmente pequenos e as coisas negativas não prejudicam nossa mente. Bem, Marshall Rosenberg, como eu disse no encontro passado, um norte-americano de origem judaica, viveu nos Estados Unidos sua infância num período bastante conturbado da história daquele país, em que os movimentos civis ocupavam as ruas das grandes cidades norte-americanas. Né? Marshall cresceu numa família em que os laços de afetos eram bastante presentes, estudou psicologia, doutorou-se em psicologia, desenvolveu parte do seu trabalho em psicologia com psicanálise. Em um certo momento, se sentiu bastante inadequado com o que estava fazendo dentro da psicologia, estudando justamente, trabalhando justamente com os processos que adoecem o sujeito. Sua vida, seu corpo, sua profissão estava voltada para o adoecer do corpo, da existência, da mente humana. A partir de então, ele se sente perturbado, ou seja, estimulado a transformar. E então ele começa a sistematizar, reunir saberes que já estavam dissipados, pulverizados na história da humanidade em vários períodos e em vários lugares, como, por exemplo, Jesus Cristo, o próprio Dalai Lama, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, grandes personagens pacificadoras, né? Personagens, pessoas que dedicaram sua vida por inteiro para construir não só relações, mas uma história, uma sociedade pautada no amor, na compaixão, na empatia, enfim, na paz. Não se trata necessariamente da erradicação de problemas ou conflitos, mas, sobretudo, de resolvê-los de uma forma que nós promovamos sempre mais a vida. Que os conflitos não nos façam perder de vista que a compaixão e o amor sempre necessitarão de primar, de reinar. Essa preemência é muito valiosa, né? Então, ele mesmo diz que ele não criou a comunicação não violenta, ele apenas reuniu algumas coisas em 4 componentes, né? E o primeiro deles é a observação, naquilo que já existia e já estava já era desenvolvido em várias culturas. E ele também diz algo mais ou menos assim, olha, eu acredito que nós nascemos potencialmente generosos, compassivos e empáticos. Porque no momento da nossa história, no momento muito anterior à formação das sociedades, quando não existiam leis, jurisprudências, normas, tecnologias virtuais, o que garantiu que o ser humano chegasse aonde chegou foi a capacidade de cuidar uns dos outros. Então, ele diz que a nossa necessidade de amar e cuidar, ela sempre imperou em nossas vidas. Mas, em virtude do modelo de nosso existir, esse modelo atual, perpassado por uma degradação desses nobres valores,
fizeram com que nós nos perdêssemos em algum instante desses elementos essenciais. Então, trata-se de uma retomada daquilo que existe ou existiu em nós. Enfim, então nós vamos abordar esse primeiro componente da comunicação não violenta, né? Então, é uma comunicação positiva a partir dos pressupostos de Marshall Rosenberg. E aí, assim, né, o Marshall, ele abre o livro Comunicação Não Violenta, traduzido no Brasil apenas em 2006. O seu capítulo número 1, que é uma espécie de explicação, né, do que é a comunicação não violenta, ele inicia já assim: o que eu quero em minha vida é compaixão, um fluxo entre mim mesmo e os outros com base numa entrega mútua do fundo do coração. Olha só, a comunicação pacífica e a comunicação não violenta, a comunicação positiva, segundo Marshall, ela precisa funcionar em duas vertentes. A primeira, é preciso se comunicar com o outro, tendo em vista sempre a compaixão. Eu procuro dar ao outro sempre minha vida de forma generosamente compassiva. E o segundo pressuposto é que para a comunicação não violenta ser efetiva, não basta falar com compaixão, não querendo causar mal ao outro, mas é preciso também ouvir de modo não violento. Então é preciso desenvolver uma audição empática, uma audição que esteja voltada ao cuidado da vida. Então, é esse fluxo de dar com compaixão e acolher com empatia. E ele diz que, ao fazermos isso, nós abrimos o nosso coração e, simultaneamente, favorecemos ao outro abrir o coração dele para criarmos um vínculo, um fluxo, uma conexão muito potente, geradora e transformadora da vida. Ele diz que esse modelo de comunicação não necessariamente resolverá os nossos conflitos. Não fará que, ao final desse método dialógico, desse método dialogal, nós encontremos as respostas para as nossas necessidades. Nem sempre isso acontecerá. Mas algo maravilhoso há de acontecer, tanto comigo quanto com o outro. Começará a florescer em nós o melhor que nós temos para florescer. E começará a germinar uma experiência muito rica e transformadora entre os comunicadores, enunciantes e interlocutores. Quando às vezes eu falo sobre isso em comunicação não violenta, pode soar extremamente romântico, ou às vezes muito surreal. Né? E nós veremos aqui, me esforçarei ao máximo em demonstrar que não é necessariamente isso. Há um romantismo, e eu vejo isso sempre com bons olhos. Seria terrível se não encontrássemos esperanças em nossas lutas, no nosso fazer, em nossas relações. Entendo que quando a esperança morre, muito do nosso potencial de desenvolvimento com ela se perde. Então, é muito bacana haver realmente esse sentido romântico de que nós podemos desenvolver em nós e com o outro algo que seja fantástico para tornar, como o próprio Marshall diz, a vida mais maravilhosa, pressupondo que ela já é suficientemente boa, né? Linda. Então, vamos lá. Mas, enfim, né? Então, por mais que nós entendamos, né? E eu sempre quando estudo, já faz 10 anos que eu trabalho com comunicação não violenta, e sempre que eu retomo, sempre que trabalho com os originais, né, escritos por Marshall, e pouca coisa necessariamente ele escreveu. Há muitos dos livros dele são compilados de suas apresentações, né? Porque a vida dele foi se dedicar mundo afora a desenvolver um método, a trabalhar com grupos para a resolução pacífica de conflitos.
Então, ele não ficou muito detido em gabinete, escrevendo sobre o que ele entendia do que seriam os métodos de uma comunicação não violenta. Ele criou, né, sistematizou 4 componentes e seguiu a vida. Ficou meio que para nós desenvolvermos um pouco mais. Um pouco disso que eu farei hoje aqui, trabalhando sobre alguns dos elementos que praticamente dificultam o desenvolvimento da compaixão. Mas, enfim, embora nós entendamos que essa comunicação genuína, pautada naquilo que há de lindo, né, maravilhoso, com a compaixão, é algo que nós desejamos. Desejamos conversar com as pessoas justamente quando a vida parecer mais terrível, quando nós nos sentimos sozinhos, desamparados, frustrados, irritados. Justamente nesse momento que nós temos a impressão que estamos perdendo o controle, que estamos perdendo nas conquistas almejadas. Seria fantástico que justamente aí, quando a vida mais doesse, nós conseguíssemos dar ao outro compaixão. E dar a nós mesmos compaixão. Ouvir cada uma das palavras que o outro nos diz, muitas vezes de modo enviesado, rústico e bruto, com empatia, né? Mas não é bem isso que acontece. Vamos olhar um pouquinho para a nossa realidade. Se não for a sua, beleza, paz, irmão, que bom. Mas pode ser a de muitos de nós. Nossa realidade é pautada por graves conflitos interpessoais, principalmente no mercado de trabalho. O trabalho é um espaço que ocupa grande parcela do nosso tempo, e do nosso tempo útil, porque a maior parte das coisas que nós fazemos é durante o dia, e durante o dia nós trabalhamos. Passamos de 30 a 40 anos do nosso existir ocupados com o trabalho. Eu, por exemplo, depois dessa reforma previdenciária, provavelmente passarei bem mais que isso. Talvez nem chegue, nem sinta o cheirinho do que seja uma aposentadoria. Mas então nossa vida se dá, ela decorre nesses espaços. Só que é justamente aí, nesse ambiente de produção, que muitos dos conflitos ocorrem por uma certa incapacidade de lidarmos com as diversidades. Isso tem origem bem remota, tem origem na nossa infância, no momento áureo do nosso aprendizado, lá na escola, nas séries iniciais. Eu me lembro que quando eu era criança, e era assim na escola, né? Quando a professora dizia, né, era a última aula, todo mundo assim doido, porque querendo ver a luz do dia, querendo ir para casa, querendo assistir TV, querendo fazer um monte de coisa fora do espaço escolar. E tá na última aula. E a professora, o professor passa uma atividade e diz assim: quem terminar primeiro, sai. Aquilo despertava em nós um senso mais profundo de competitividade. Não era cooperatividade. O mais importante não era todos chegarmos juntos. Era eu sair primeiro. Era eu deixar aquele lugar antes de todos. Havia um sabor que só era degustado por quem deixava a sala com uma centena de pessoas atrás. Sair da sala como sendo o último era sinal de fracasso, né? Essa experiência fazia com que aquele que saísse primeiro sentisse recompensado e como um mérito por seus esforços. Já os que ficavam muitas vezes por problemas como divisão, de caligrafia, de comportamento social. Ficavam por, talvez, dificuldades cognitivas de elaborar aqueles cálculos. Aqueles que ficavam por uma série de intervenientes que nós já falamos no encontro passado, de posições sociopolíticas em que essas pessoas nasceram e foram obrigadas a decorrerem em suas vidas. Essas pessoas ficavam para trás. Surgia aí aquele pérfido princípio da meritocracia,
que iria nortear a nossa vida para sempre. A partir desse instante, começa a florescer, a emergir em nós, a ideia de que o outro sempre será um adversário. Eu me lembro que já no ensino médio, naquele momento em que você, nas séries finais da escolarização, né, do ensino básico, os professores falavam com muita veemência e constância. Olha, e não só os professores, os cursinhos, o que você via na TV. Estou contando das minhas experiências, tá? Pode ser que a sua seja diferente. Enquanto você está aí, deitado, dormindo, tem alguém estudando no teu lugar, né? Essa ideia terrível de que o outro é nosso vil algoz, competidor inegociável, né, com o qual nós disputamos o nosso lugar ao sol. Seja por passar em um concurso público, conseguir uma vaga na universidade e assim por diante. Essa é uma ideia que subjaz, que desde a infância está sendo desenvolvida, né? Bom, dificuldade também, embora nós entendamos já aqui, eu sei que quem chega aqui já chega com esse entendimento que não sabe como e nem entende bem de que jeito chegou aqui, mas percebe que há algo que gostaria de transformar. Porque ninguém vai se deter em tempo num curso online sobre comunicação não violenta para vínculos pacíficos se não sentir a necessidade de ser um instrumento de paz. Mas, embora tenhamos essa noção, pode haver uma dificuldade imensa para a expressão de sentimentos. E não apenas dos sentimentos mais desagradáveis, como a frustração, a raiva, né, a ansiedade. Mas muitas das vezes os mais nobres sentimentos são os mais difíceis de serem pronunciados de nossa boca, de nossas bocas e de nossos corações. Há pessoas que simplesmente não conseguem dizer aos seus pais o quanto os ama, o quanto eles são importantes para si. Entre os homens, hoje bem menos, mas homens que foram educados e formados naqueles princípios de um machismo tóxico, é muito difícil a expressão afetiva, a expressão dos afetos. Minha amiga, assistente social, comadre, Janaíne, que também está aqui no nosso encontro, nós testemunhamos isso no grupo que nós trabalhamos, né, nós operacionalizamos de violência doméstica aqui na nossa comarca. Nós trabalhamos exclusivamente com os homens que cometeram algum tipo de violência contra a mulher. E muitas das vezes, né, nessa troca, eu solicito, né, o que você, João, poderia dizer para o Pedro? Pedro acabou de contar uma história da vida, está emocionado, chorando, e o João diz assim, não, tá certo, vai passar, né, vai passar. Uma dificuldade imensa para desenvolver e manifestar os seus afetos, né? No encontro passado, eu citei a Aimé Césaire, né, no discurso sobre colonialismo, em que ele fala justamente disso. Para colonizar, o colonizador precisa animalizar-se a ponto de perder a sua sensibilidade pelo outro, para que ele seja capaz de operar as ferramentas e tecnologias de violação do existir. Né? Esse homem macho agressivo, macho tóxico, ele não chega ali sem ter passado por grandes perdas. E quando nós olhamos e vemos uma vida frágil, carente, a gente não consegue dar outra coisa senão compaixão. Há um princípio budista bem bonito que diz assim: a compaixão tem que ser equânime, tanto para a vítima quanto para o agressor. A diferença que separa os dois é que a vítima sofre naquele momento, já o agressor ou sofreu ou sofrerá em seu futuro, independente do prazer e dos benefícios que ele tem agora. Nenhuma
compaixão seria justificável, seria completa e potente se ela fosse parcializada, né? Bom, estou falando essas coisas, não sei se está fazendo sentido, vão comentando aí no chat, depois eu dou uma olhadinha. Propagação de uma linguagem ofensiva à diversidade. Hoje nós vamos dar um pouco de atenção a isso. A diversidade incomoda, incomoda muita gente, nos incomoda. Não é uma diversidade necessariamente pautada pelo gênero, pela raça e pela classe. Nós veremos que há muito disso. No encontro passado, eu me detive bastante para falar um pouco sobre isso. Mas hoje nós vamos perceber como que essas instruções normativas do existir, elas escapam e escorregam para as relações interpessoais, a ponto de que a diferença da alteridade nas suas minúcias nos incomode profundamente. Nós não nos sentimos em paz nesse encontro das diferenças, né? E aí nós vamos falar depois um pouco sobre isso também. Relacionamentos afetivos e sexuais conturbados, né? Então, eu gosto bastante, não me julguem, por favor. Hoje o encontro é sobre não julgamentos. Eu gosto de ocupar o meu tempo livre assistindo De Férias com o Ex, baixaria pura. Big Brother Brasil, adoro acompanhar. MasterChef, gosto demais. Largados e Pelados, olha, estou só anunciando aqui os meus gostos. Mas gosto também de Soltos em Floripa. E há uma coisa que sempre me desperta atenção quando eu vejo aquilo. São realities em que entram nas casas um grupo de jovens com os corpos mais sarados possíveis, pessoas trabalhadas na estética, lindos e lindas. Chegam com a proposta de uma liberdade aflorada, o ápice da liberdade, de o único compromisso da vida é curtir, beber, festejar e sexo adoidado, né? Essa é a ilusão. Quando eles chegam nessa casa, poucos dias depois, após pronunciar em cada evento festivo, em cada roda, em exalarem como feromônios a ideia de que estão ali para curtir, sem o desejo de se deterem em relações duradouras, basta que a parceria olhe para o lado, beije outra boca, que o barraco acontece. A casa cai. É a própria manifestação da contradição, né? E é impressionante tudo isso, de como não se sustenta dentro dessa modernidade líquida apontada por Zygmunt Bauman, em que as relações são frouxas, fluidas, totalmente fugazes, a sustentação de uma vida em que exija compromisso, que nos exija nos deter ao outro. Isso se torna um imperioso desafio para a nossa sociedade. Porque a partir do instante em que as pessoas nos perturbam, nossas amizades se perdem. Nós deslocamos para as relações interpessoais e concretas os princípios virtuais de que a partir do momento em que o outro pensa diferente de mim, eu faço o quê? Eu levo para o tribunal da internet, eles utilizam um termo, eu esqueci, silenciar, não sei o quê, vetar a pessoa, eu bloqueio, eu silencio, eu deixo de seguir, né? Então, nós não nos sentimos mais compromissados a nos determos na vida das pessoas. E o próprio Zygmunt Bauman, ele aponta o seguinte, ele diz, olha, mudou muito a operacionalização dos afetos, dos sentimentos e das necessidades. Olha, Marshall surgindo aqui. Mas ele diz... Leandro, seu microfone está desligado. Nisso. Fazia tempo? Não, foi rapidinho.
Ah, eu estava dizendo coisas tão lindas que. Ai, ai, que bom, então. Mas então, eu estava dizendo sobre Zygmunt Bauman, que ele diz assim: olha, nós mudamos a forma de manifestarmos nossos afetos, mas eles ainda são os mesmos que os dos nossos pais, os nossos antepassados. Olha eles, Regina, apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e carregamos os mesmos defeitos que nossos pais, os pais dos nossos pais, né? A força ancestral. Então, significa que aquela pessoa que vai no Tinder, que ela vai no Grindr, que ela vai no chat, que ela vai, sabe Deus onde, embora ela esteja procurando uma companhia rápida e efêmera, ela sempre viverá um certo tipo de sofrimento ao se encontrar sozinha em sua cama vazia, numa vida carente de relações duradouras. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma trágica, né, ambiguidade, porque as pessoas não querem, elas não conseguem, de certo modo, deterem-se em compromisso. E qualquer relação exige compromisso. Viver uma relação de amizade, viver uma relação de trabalho, viver uma relação familiar, ela nos exige compromisso. E o compromisso significa que, ao fazer de você uma eleição de mim, para mim, eu também estou dizendo de inúmeras coisas que eu abdicarei para construirmos juntos essa relação, né? Então, isso gera esses conflitos interpessoais, né? Marca esses conflitos. E, por fim, inautenticidade e má-fé, que é o resultado de toda essa trágica construção em que nós nos pautamos nessas adversidades, né? Na incapacidade de lidarmos com as diferenças, num deslocamento do eu real. Né? E aí tem o conceito de inautenticidade, que está dentro do robusto e denso manifesto de Ser e Tempo de Heidegger, e má-fé que nós encontramos em Ser e Nada, de Jean-Paul Sartre. Né? Mas, por hora, eu acho que fica por aqui. Então, essas coisas, essas questões, elas, de certa forma, elas nos alienam, né? Elas nos alienam e nos impedem de expressarmos esse estado compassivo natural. Nós chegamos ao outro já com uma histórica dificuldade, como eu vim fazendo esse percurso da nossa escolarização, chegando até a nossa vida sexual, né, adulta, vivendo, de certo modo, por uma ilusão de que as facilidades desse mundo nos proporcionarão comunicação. E aí nós temos um verdadeiro paradigma da nossa sociedade atual. O que mais se avançou foram os meios de comunicação. O WhatsApp, Facebook, Instagram, né? Ontem eu estava numa reunião com o Ministério Público e, assim, gente de vários lugares do estado, como agora, e eu terminei de fazer o almoço, estava dizendo para o meu marido, que coisa fantástica, né? Antes a gente ligava para o povo, agora a gente vê o povo, conversa com o povo, só falta sentir o cheiro do cangote, né? Mas, assim, então, esse é o grande paradoxo, né? Porque nós temos um conjunto vasto de meios que facilitam a comunicação em tempo real, mas nos tornamos inábeis em comunicarmos nossos sentimentos, nossa necessidade, a vida que flameja lá dentro de nós, né? Enfim, e um tipo de comunicação extremamente alienante, entendamos comunicação alienante como aquela que nos desvia desse sentido natural de nos darmos generosamente em compaixão e acolhermos em grandiosa empatia. Né? Então, é o julgamento. Julgamentos moralizadores que subtendem uma natureza errada ou maligna nas pessoas que não agem em consonância com nossos valores. Desculpem, a palavra subtendem está grafada errada. Mas, então, um tipo específico que nós vamos falar hoje aqui, com um pouco mais de performance, são os julgamentos moralizadores, ok?
Bem, eu vou voltar aqui para a sala e perguntar para vocês, minha gente, está fazendo sentido essas coisas para vocês? Ali o Gustavo me lembrou, muito bem, Gustavo, cultura do cancelamento, né? Muito sentido, Muito. valeu. Ok. Alguém gostaria de dizer alguma coisa, perguntar, falar algo? De boa, né? Leandro, Oi. o Gustavo de Melo Sanfelice fez uma pergunta. Leandro, percebo que tem muito mais mulheres do que homens, proporção de 10-1 ou quase isso aqui na live, e isso não me surpreende. Mas gostaria que você elaborasse um pouco sobre por que os homens têm mais dificuldade em demonstrar interesse por um assunto que talvez eles até tenham mais necessidade. Uhum. Uau! Muito obrigado, Gustavo. Neuma, por favor, me ajude com as perguntas, como você bem fez agora. Gratidão. Essa pergunta é muito bacana, pelo quê? Porque ela nos faz retomar o encontro passado. Hoje eu vou. Deixa eu ver como eu posso ilustrar. Bem, existem alguns conjuntos normatizadores do existir humano, né? Então, por exemplo, a raça eu entendo que há 3 princípios normatizadores: a raça, o gênero e a classe social. O que são princípios normatizadores? Há uma ideia de que existe uma categoria muito mais nobre, mais premente entre os seres humanos. Historicamente, quem ocupa esse lugar é o homem branco, burguês e heterossexual. A partir daí, vão derivando alguns conceitos, como cis-heteronormatividade e o conceito de racismo. Para esse sujeito que está nessa hierarquia, quem explica bem sobre isso é Michel Foucault, ao retratar racismo de Estado, num pronunciamento dele, que virou um livro conhecido no Brasil como Em Defesa da Sociedade, que é resultado de uma aula que ele deu em Paris em 1976. Então, Michel de Foucault ele desenvolve o conceito de racismo de Estado. E ele diz que o racismo é essa lógica eugênica que hierarquiza, ele quebra o contínuo biológico, diferenciando espécies, né, categorias de seres humanos mais válidas, categorias sujeitas a direitos, e categorias animalizadas e despidas de direitos. Né? Então, é esse o princípio racial que hierarquiza as pessoas. E nessa hierarquia, quanto mais feminino, quanto mais negro, né, e quanto mais pobre se for, menor será a sua posição na escalada da dignidade, da suposta dignidade humana. Né? Então, no ápice dessa escalada estará um tipo masculino, heterossexual, detentor de alguns privilégios. Esse homem, ele é educado para ocupar essa posição. Como eu disse, né, não somente em Messier, mas também Frantz Fanon fala sobre os processos de colonização e sobre a constituição desse homem. Né? Pierre Bourdieu também, em A Dominação Masculina, ele fala um pouquinho sobre isso ao dizer que o homem se constituiu como dominante de modo arbitrário e pulverizou essa ideia dentro da sociedade, galgando privilégios que só lhe pertenceram. Né? Então, esse homem não está disponível para discutir, né, as diferenças, mas não porque ele seja mau, né? É porque ele foi conduzido a esse tipo de lugar. Né? Ele se tornou o escudo desse sistema de privilégios. Né? Então, ele não está acessível a isso. É por isso que as mulheres negras,
os homossexuais, o povo preto, o povo ribeirinho, quilombola, indígena, é o povo que discute tradicionalmente a diferença, que respeita a alteridade, né, sem causar grandes desconfortos. Né? Então, é esse povo, a própria história feminista e assim por diante. Eu não sei se deu para responder bem, mas é por causa dessas posições em que o homem foi educado para estar. Né? Então, eu vou dizer o seguinte: há um tipo masculino que basta você colocar do lado dele um homossexual ou uma travesti bastante feminina. Ele não sabe, dependendo do homem, agredir, mas não sabe interagir. Ele não sabe como se referenciar, ele não sabe como dialogar, ele não sabe lidar com essa existência incômoda da diversidade. Por quê? Porque ele não foi educado para isso. Ele não possui repertório tanto dialógico, retórico, como existencial para considerar esse outro. Faz sentido para ti, Gustavo, isso que eu falei? Sim, Leandro, total. Inclusive, estava comentando aqui no chat que isso de muitos homens não botarem nada de sentimento, de emoção para fora, às vezes pode até matar. Muitos suicídios são explicados por isso, né? Sim, a ponto de os dados estatísticos demonstrarem que são os homens de meia idade, ali por volta dos 40 e poucos anos, que mais cometem suicídio em nosso país. Né? Vou retomar aqui onde parei, vamos lá. Obrigado, viu, pela resposta. Eu que agradeço a sua pergunta, que ajudou a retomar ou a acessar o que eu não havia falado. Valeu, meu amigo. Gente, enquanto a compaixão abre o nosso coração, o julgamento fecha, inibe, cancela, não é? Tranca tudo quanto é abertura para que nós nos conectemos conosco e com as outras pessoas. Quando nós estamos a dialogar com alguém, nós falamos porque desejamos que o outro nos escute. E principalmente nos entenda justamente em momentos em que nós estamos tomados pela frustração, pela raiva, pela dor, pela tristeza, perdão. E quando nós falamos, o estilo de comunicar pode abrir o outro a nos ouvir, ou pode justamente diminuir as chances que ele me considere, me acolha e me entenda. Eu gosto de dar esse exemplo porque eu acho fantástico, é exemplo da minha mãe. Vou aqui dar exemplo da família. Minha mãe é uma mulher linda, maravilhosa, e tinha uma anemia, não sei, que nunca tratava. E eu fiquei muito preocupado com a minha mãe, né? Então, eu sempre fazia o quê? Eu comprava fígado, eu batia beterraba, eu fazia um monte de coisa para a mamãe comer aquelas coisas. Mamãe comia? Não, amadinho, mamãe não comia nada. Mamãe dizia não ter vontade, mamãe não dava trela para as minhas preocupações. Então eu percebi que o jeito de me comunicar com minha mãe era extremamente ofensivo. Eu subvertia a ordem, a hierarquia familiar, colocava minha mãe como minha filha, faltava querer pôr em sua boca o de comer, né? Exercia uma autoridade sobre os processos de cura e transformação de sua saúde. Estava tudo errado. Eu usava palavras como: mãe, você deve comer isso. Mãe, não sei o que, não sei o que lá. Essas coisas todas. Aí, um certo dia, eu disse assim: mãe, eu fico muito preocupado com sua saúde porque a senhora é tão importante para mim. Eu quero viver minha vida longo tempo ao seu lado. Tenho tanto medo da dor que eu vou sentir se a senhora morrer por causa dessa pandemia, oh meu Deus, dessa anemia. Não deu outra. Minha mãe comeu beterraba, comeu fígado, comeu feijão, e comeu ovo, e comeu tudo. Né? Então, o jeito de falar, ele pode abrir o outro para nos acolher, ou pode justamente fechar e inibir as chances
de que a outra pessoa se sinta desperta a atender nossas necessidades. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de uma série de julgamentos terríveis que nós fazemos com os outros, e isso é uma forma de justamente criar inimizade. Você não me apoia, né? Então, você não me apoia. E além da fala de impacto, assim, além dessa fala de impacto, há todo o semblante envolvido, né? José não é confiável, né? Ela não gostou do que aconteceu. Luciana é muito intolerante. Assim, além de serem terminologias, frases extremamente fixadoras, né? Elas eliminam as possibilidades. E eliminando as possibilidades em método existencial é liquidar com o existir, né? Então, são falas que não geram no outro a necessidade de acolher, né, nossas necessidades. E por quê? Porque os julgamentos são expressões pessoais de valores que nós temos, né? Então, quando nós julgamos alguém, olha, você não me apoia, fulano é gordo, né? Então, aquela ali não é mulher para casar, ou aquela ali é mulher para casar, mais do que dizer o que é a pessoa, mais do que dizer como as coisas estão decorrendo, eu estou emitindo valores importantes para mim. Quando eu digo aquela ali ou aquele ali é para casar, eu estou falando de um valor que tipifica características que, para mim, são desejáveis para uma relação conjugal. Eu estou emitindo valores sobre o outro, mas eu estou julgando a vida dela, eu estou generalizando o existir dela a partir de um referencial. O do pai aqui, né? E aí eu trago para dividir com vocês um livro de um amigo mineiro, professor da PUC de Minas Gerais, filósofo, Inflexões Éticas. Sugiro que vocês o sigam no Instagram, Tiago Teixeira. Esse livro é fantástico, né? Ele, no capítulo 1 dele, trata sobre a moral da normativa, a moral do sujeito norma. Ele vai falar que, em nome dos bons costumes, em nome de uma certa moral, nós enrijecemos e enjaulamos a diversidade, os que se tornam estranhos, aqueles referenciais centrados numa branquitude, na heterossexualidade, numa burguesia, nós definimos tudo isso como inferior. A moral são esses valores socialmente disseminados, introjetados pela sociedade e desenvolvidas num tempo muito específico da sociedade. A moral não é a ética. A moral diz aquilo que tangencia as relações de uma sociedade em um determinado tempo, né? E o que é que o Tiago Teixeira nos fala sobre isso, né? Porque é preciso lembrar, julgamentos moralizantes, eles fecham nossos corações. Então, o que seriam esses julgamentos moralizantes? E aqui, meu Deus, gente, espera aí que eu vou dar uma olhada no meu bolo, já volto. Pessoal, enquanto o Leandro vai olhar o bolo, só um recadinho aqui que eu já coloquei no chat. A frequência de todo mundo já foi registrada. Entretanto, eu tenho 4 nomes que eu não consegui identificar pela inscrição. Manuelina Ramalho, Gilzônia Mota, Pedro Braga e Suelen Sua. A Suelen já respondeu aqui o nome dela completo, eu já consegui identificar. Então, os demais, por favor, encaminhem o nome completo aqui para eu conferir a inscrição de vocês, para a gente poder fazer o certificado certinho. Obrigado, gente. Oi. Leandro, todo mundo quer saber se queimou o bolo. Gente, não, tá perfeito, maravilhoso, tá lindo, cheiroso. Bolo de fubá, tomar café amanhã.
Ninguém me lembrou, hein? Vamos lá. Então, olha só, moral restritiva. Ela constrói o sujeito norma enquanto marginaliza as diferenças. Que sujeito é esse? Olha, o Bourdieu diz o seguinte: esse sujeito norma que eu retratei, eu descrevi um perfil, né? Sujeito masculino, heterossexual, ele branco, ele não é nosso inimigo. Ele também, de certo modo, é uma vítima. Mas ao longo do processo, ele é beneficiado com um conjunto de privilégios que o coloca hierarquicamente superior aos diversos existires de uma conduta que se desvia dessa norma. É norma ser branco, né? Neuza Santos Souza, né, no seu livro Tornar-se Pessoa, lá em 1986, ela diz assim, olha, tornar-se pessoa não, desculpa, esse é de Carl Rogers, tornar-se negro. Ela diz assim, olha, está incutido no negro a ideia de ser branca. Quanto mais ela se aproximar desse ideal de branquitude, mais nobre, mais ela ascende nessa escala, né? Então, as pessoas, quanto mais pretas, quanto mais o seu cabelo for afro, né, for crespo, menos direitos, mais expostas a violências raciais, ela estará sujeita, né? Então, o embranquecimento, que foi uma cultura, uma política no nosso país, que era pelo cruzamento entre brancos e negros para embranquecer a sociedade, foi uma política durante séculos na nossa nação. Diferente dos Estados Unidos, em que eles se recusavam ao cruzamento, porque diziam que cruzar o branco com o negro iria pôr a perder a supremacia branca, né? Então, iria macular a existência branca, né? Aqueles movimentos como a Ku Klux Klan, né? Eles eram totalmente aversivos a isso, a ponto de matar pessoa negra de relacionamentos com pessoas brancas, né? Então, isso gera uma norma, como, por exemplo, a norma heterossexual. Todo mundo tem que ser heterossexual. O que a TV produz, o que propaga-se nas igrejas, o que os livros escrevem, tudo numa perspectiva heterossexual. E o que é engraçado, né? Tem Luiz Motti, ele tem um livro, eu não me recordo o nome do livro, porque é um livro bem antigo, da década de 70 ou 80, talvez, em que ele fala sobre negros, escravos e gays, no período do Brasil colônia, né? E aí ele retrata alguns tipos de convivência em que vai ficando bastante evidente que a homoafetividade, que naquele tempo era tomada basicamente pela terminologia de sodomia, ela estava inscrita num conjunto canônico, numa normativa, numa legislação social da época, né? Então, como um crime. Era criminoso deitar-se com outro homem. Mas não havia nenhuma norma, nenhuma lei que justificasse a heterossexualidade. E isso vai de encontro com o que Bourdieu diz, que o poder da heterossexualidade e do macho, do homem, é não se justificar. Ele não tem necessidade de criar um aparato judicial, ele não precisa criar uma lei sobre a heterossexualidade, porque isso já é uma norma naturalizada na sociedade. As crianças nascem, já são educadas para isso. Quando a gente fica falando, né, a ministra disse que meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Mas, de repente, as mesmas pessoas que discursam ser contra isso, elas estão num chá de revelação, em que se você partir o bolo, o interior for azul, é menino, e se você abrir e for rosa, é menina. Então, é um verdadeiro paradoxo isso, né? Porque diz sobre alguma coisa, mas a norma, ela conduz para outra, né? As pessoas não vão fazer enxoval não binário, elas vão fazer enxovais binaristas, né? Então, essa é uma norma. Então, quando eu digo que essa é uma norma, por mais infausta que ela seja, por mais assustadora que ela seja, quando eu digo que é esse o caminho, eu tensiono em margens
as diferenças, né? Então, elas que vão para lá. Né? Então, essa moral, ela atua nesse sentido, né? E nas relações entre homens e mulheres, se dá mais ou menos assim. Ela nivela a percepção social sobre o outro em nome dos bons costumes, né? Então, o que você vê sempre meio que em vigor é a justificativa de que você precisa defender os bons costumes, defender a família, é sempre a defesa de um valor importante para a sociedade, né? Então, Max Weber, né, no livro que ele, um dos livros que ele trata sobre o protestantismo e o espírito do capitalismo, ele fala que o capitalismo se desenvolve a partir dessa noção protestante de que os valores religiosos estão numa esfera diferente dos valores do Estado, né? No Brasil é bem diferente, né? Há uma conjugação disso, isso vai se interseccionando, né? E nós vemos políticas afirmadoras disso daí. Inferioriza os contrastes na perspectiva de universalizar os legítimos e legitimadores, né? Então, aquilo que não, por exemplo, é universal essa ideia, né, da sexualidade ou dos meus valores, vai ficar mais claro quando eu der exemplos um pouco sobre isso. E também anula as identidades e experiências subjetivas do outro, né? É o que a própria Djamila Ribeiro, que está sendo cancelada na internet, né? Ela fala um pouquinho sobre isso no altericídio, né? Então, quando o outro, na sua diversidade, ele é anulado, ele é assassinado, porque não dou conta de lidar com aquilo que difere de mim. Agora, pensa isso num casamento. Esse marido bonitão que você tem, essa esposa bonitona que você tem, difere totalmente de você. Fez caminhos existenciais ímpares, muito diferentes dos seus. E é muito provável que seja em razão disso que os maiores embates da vida de vocês ocorram, né? De nossas vidas. Então, Leandro, oi, desculpa interromper, mas só para saber o que aconteceu que a Djamila está sendo cancelada. Como assim? Bom, para quem não sabe, Djamila Ribeiro é uma filósofa, colunista da Folha, fez seu mestrado na USP, ela é uma das responsáveis pela coleção Feminismos Plurais, é uma militante negra e feminista. Seus livros são traduzidos, né, agora, recentemente, para o francês, e uma das suas obras mais conhecidas são Quem Tem Medo do Feminismo Negro, Pequeno Manual Antirracista, e assim por diante, né? E Lugar de Fala. E aí ela fez um vídeo para 99, que é aquela companhia de carros, tipo a Uber. E justamente nesse momento que os entregadores, as pessoas que trabalham nesses serviços, estão sendo expostas a condições sanitárias inadequadas, fizeram duas grandes movimentações, agora no último dia 25, reclamando direitos trabalhistas e proteção à saúde. Então, ela foi questionada por discursar sobre o direito das pessoas negras e das pessoas menos favorecidas e pobres, mas fazer comercial para uma empresa como a 99. Foi isso que aconteceu e virou um cricocó. Obrigado. Só para não perder a chance de saber o porquê. Valeu. Tá certo. Oi. Eu vi também um outro caso que eu acho que se relaciona com esse cancelamento da Djamila. Ela fez uma live com o Guilherme Boulos e ela se referiu a uma convidada que era uma pessoa negra de pele mais clara, como se ela não fosse uma pessoa negra. Também teve isso, até porque ela fala sobre o colorismo, e essa fala dela, ela chamou a outra convidada de mocinha branca de turbante. Uhum. E aí a outra convidada se ofendeu também, isso também, pelo menos eu tinha visto algumas discussões a respeito disso também, né? Porque questiona a fala dela sobre o colorismo também. Tá certíssima.
que aconteceu que, em defesa, na semana seguinte, eu também acompanhei, não sei se era essa, mas foi com o Freixo, uma live no Instagram em que ela se referiu ao, não disse o nome, da militante que apresentou as percepções dela como uma mocinha de pele clara, pele branca, com turbante, né? Então, desqualificou as experiências, as vivências e a posição de negritude daquela mulher, evidentemente negra, evidentemente militante. E isso acabou por redobrar e mais ainda, né, conflitos, acelerou ainda mais o constrangimento, né, em que estavam envolvidos. É isso aí, bem lembrado, gente. Obrigado. Bom, vamos lá. Sujeito que valida a partir de... o que é sujeito norma? Eu tinha colocado, mas apareceu só agora, esse balãozinho aí em cima. É o sujeito que valida a partir de si, o que quer encontrar e o que quer reconhecer. Esse sujeito norma, muitas vezes, sou eu. É como eu disse, a condução da norma, a partir dessa estratificação complexa da sociedade, hierarquizando as vidas humanas, elas chegam no sujeito. E do sujeito, elas esvaem-se para as relações interpessoais. De repente, sou eu o sujeito norma. No meu casamento, querendo que a minha parceria, ela viva em razão dos princípios que eu legitimo como princípios defensáveis, como condutas que precisam ser valorizadas. O outro passa a ser medido por um peso determinado pela minha norma. A minha irritação com o que o outro falou ou deixou de falar é determinado a partir daquilo que eu entendo como correto. É a partir desse sujeitismo, né, norma, que nós vamos criando relações provocadas por uma ontologia da violência da alteridade. Todo o outro que se mostra destoante, meu filho, minha sogra, meu professor, eles passam a ser inimigos inegociáveis, irreconciliáveis, a partir do instante que não atendem os valores que eu trago, né? Leandro, seu microfone desativou. Gente, esse microfone tá mágico. Tá mágico. Na verdade, alguém, acredito, desativou acidentalmente aqui. Beleza. Então, não tem problema não. A necessidade de refutar essa tecnologia de ação se dá porque o sujeito norma, ou seja, vamos pensando nossas relações agora. Nesse prisma, considera a diferença como algo iminentemente ameaçador. Ameaçador a quê? Ao seu projeto de controle. No trabalho, quando eu quero controlar, né, de algum modo, manter minha segurança, nas relações entre amigos, nas formas de discursos e narrativas, nos conflitos conjugais, quando o outro se manifesta como uma ameaça ao controle fictício que eu tenho da vida e do existir, eu passo a elaborar uma perversa execução simbólica. Esse pay, né, não é físico, não coloco no paredão da execução a pessoa, literalmente. Mas eu a bloqueio no Facebook, eu a excluo das minhas redes sociais, eu passo a jogar contra ela, né? Quando ela manifesta uma opinião no ambiente de trabalho, eu já manifesto como uma verdadeira oposição. Ou seja, eu trato o outro como um adversário. Eu vou matando em vida a relação e anulando o existir. E essa execução simbólica e efetiva de tudo que demonstra a falácia da percepção que o sujeito tem de si mesmo enquanto absoluta e não relacional.
Fantástico, né? Dá até vontade de ler o livro. Olha, eu fazendo campanha aqui. Vou dar exemplos disso, né? Então, como que nós vamos fazer essa execução simbólica? Conflitos conjugais. É muito comum nas relações de gênero o homem desqualificar a mulher, tentando dissuadi-la de suas ideias, tentando incuti-la a ideia de que ela está desorganizada, desorientada, de que não faz sentido a reclamação dela. Você está louca, meu bem? Onde já se viu? Nossa, esse negócio de racismo, de homofobia, isso é muito mimimi, né? Então, eu não só anulo a causa do sujeito, como eu anulo todo o movimento de reclamação de direitos, né? Você não se importa com nossa equipe de trabalho, né? Então, eu anulo o outro dizendo, entre todos aqui, você é aquele que não tem efetivado esforços pela coletividade. O cara se sente fracasso, né? Ai, meu Deus, olha essa daqui. Nossa, ele é muito gordo, é muito gorda, né? Então, espero que ninguém diga isso quando eu sair às ruas depois dessa pandemia, porque toda vez que eu abro a câmera, meu rosto está mais e mais redondo. Então, isso é uma forma de anular o sujeito na sua riqueza, né? Tipificá-lo apenas por sua característica física. E o que acontece com a pessoa que é avaliada e julgada segundo as normas e os valores que eu trago na vida, né? Ela se sente incompreendida. E não se sentir compreendido gera sentimento de injustiça. Ela se sente ameaçada, desvalorizada, limitada e irritada. Ou seja, coração nenhum se abre diante disso. Ah, né? E quando você começa você é louca? Que coração se abre para receber a reclamação do outro? Talvez ele quisesse dizer o seguinte: não está fazendo sentido para mim nesse momento o que você está dizendo. Ou eu não estou compreendendo bem o que é que você está falando. Mas ao invés disso, ele diz: você é louca? Então, isso fecha o coração. Olha as diferenças, né? Elas são gritantes. E aí o que acontece quando nós nos sentimos mal, né? Ao invés de nos abrirmos ao outro, nós vamos criar defesas mentais. E isso é muito impactante. Porque quando eu reclamo, eu falo, eu espero que o outro me compreenda ou me ouça. Só que se ele está sendo atacado, o que uma mente atacada faz? Ela cria defesas. E eu vou demonstrar que enquanto ela cria defesas, ela não tem como elaborar empatia, meu Deus. Marshall diz que é preciso ouvir com empatia, né? Como se tivesse uma mãozinha de empatia aqui. Só que eu vou mostrar aqui, olha. Tá vendo essa parte roxa? Córtex pré-frontal, ventromedial, bem aqui, ó, no cérebro, uma partezinha roxa. Ela, o neocórtex, né? Então, é essa parte mais, a película mais superior do cérebro, ou seja, a última na escala de evolução, a mais nova dentre os 4 milhões de anos de evolução do ser humano, ela é a que comanda a empatia, né? Só que essa partezinha em vermelho, lá no centro, lá no íntimo, ou seja, no núcleo, está a parte mais primitiva do cérebro, a mais ancestral, a amígdala, que não é essa de nossa garganta. Essa aqui do cérebro é ela que é responsável pelo mecanismo de defesa. Ou quando você sente dor e ameaça, é ela que age. Ou seja, o cérebro tem posições distintas para operar as coisas. Se você fala de um determinado modo que estimula o córtex pré-frontal ventromedial, você desperta a empatia. Mas se você fala e a pessoa se sente acusada, né, ela se sente julgada e ela precisa se defender, ela põe em funcionamento um mecanismo primitivo, que é a amígdala. E o mecanismo primitivo, ele tem 2 formas de agir, ou luta ou fuga, né? E aí é que quando as coisas vão
água abaixo, né? Então, olha só, trago aqui alguns recortes de escola. Como é que as coisas chegam a ser tão incontornáveis assim? Porque há mecanismos escolares, eu trago um exemplo, mas tem do trabalho, da família, de tantos outros lugares, em que a pessoa que chega nessa posição de luta ou fuga, a luta é o tiroteio, é a agressão, ela está se sentindo julgada, ela está se sentindo moralizada, entendem? Então é assim, é por meio desse princípio que ela agirá. Trago aqui um recorte de num capítulo, não sei o capítulo, mas é na página 40 do livro A Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Ele fala assim, olha, um exemplo maravilhoso. Em 75% dos programas exibidos nos horários em que existem maior probabilidade de crianças americanas estarem assistindo a TV, desculpa, o herói ou mata pessoas ou as espancas. Tal violência costuma constituir o clímax do espetáculo. Os heróis, né, os desenhos de animação, esses filmes que a gente vai e leva as crianças e vai todo mundo para o cinema, a família inteira assistir, como Liga da Justiça, não sei o que lá, não sei o que mais lá, né, que tem aquele Thor, homem incrível, né, deslumbrante. Então, como aquele Aquaman, Minha Mãe, mas também tem para os outros gostos, tem a Mulher Maravilha e mais companhia. Quando as pessoas vão para lá, elas não percebem que há uma lógica que vai educando as pessoas de que o vilão, ele precisa ser punido, ele precisa ser macerado, ele precisa ser morto, ele precisa ser espancado. Isso vai desenvolvendo na criança, ao longo do seu crescimento, de que aquela pessoa que se torna um rival, de aquela pessoa que se torna um agressor, nunca será digna da minha compaixão. Ela sempre será digna da violência e as mais torpes e intensivas possíveis, e extensivas na forma de violação, né? Então, isso é muito gritante, né? Porque legitima o poder de matar, de violar, de encarcerar em massa aquele um que transgride, né? E eu vou constituindo essa relação adversarial em que aquele que erra se torna um verdadeiro inimigo, né? E isso, quando eu penso assim, isso faz com que eu perca a capacidade de pensar eu mesmo, né? Porque eu também vou errar. Errar não só com o outro, mas eu vou errar nos meus próprios projetos, ou me sentir frustrado comigo mesmo. E por isso que eu vou ser punitivo comigo, eu vou ser intolerante comigo quando eu erro, né? Porque nós perdemos a capacidade de lidar com nós e com os outros em termos de vulnerabilidade. Amadinha e amadinho, olha para mim. Já deu para perceber a essa altura do campeonato que a vida é complexa demais, é impossível viver sem errar, sem machucar o outro e sem pôr a nossa própria existência em sofrimento, né? Então, além dessas formas de alienação, tem as comparações, porque Marshall diz que comparações são formas de julgamento, negar as responsabilidades. E aqui eu trago presente um livro, sugiro leitura, de Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém. Hannah Arendt é uma filósofa, ela escreveu, ela participou, ela assistiu o julgamento de alguns soldados nazistas, de algumas autoridades nazistas depois do Holocausto. E ela entendeu o seguinte, aqueles soldados, eles diziam assim, eu era alemão. Como alemão, fui recrutado a ser um soldado nazista. Eu recebi ordens. Eu não fiz nada mais do que cumprir a minha ordem. Eu fui eficiente. Eu matei todos os judeus que eu podia matar. Veja bem, né? Essa é a ideia banalizada de simplesmente seguir a norma, sem pôr em conflito ético o existir. Porque, pensem comigo, se uma grande máquina, ela é patológica, ela é doente, ela é alienada, se você é uma engrenagem funcionando bem,
dentro desse sistema, não tem como você ser saudável, amado. Você vai estar doente, né? E comunicar nossos desejos como exigências, né? Então, assim, você deve fazer isso, né? Você deve comer isso, né? Às vezes a gente até aconselhando fala isso. Nossa, amiga, você deveria ter feito isso, você deve agir assim, né? Então, comunicar nossas impressões, nossos sentimentos, nossas formas de ver o mundo como exigência, ela impede com que o outro se abra e floresça para nós, né? E tal. Punição e recompensa. Eu tinha pensado em falar mais sobre isso, mas olhando aqui para o relógio, eu quero avançar um pouquinho mais. E aí, né, gente? Olha os olhinhos. Oi. Desculpa te interromper. Antes de você continuar, tem duas perguntas Beleza. para responder. A Tioca ou Tioca Isabel, desculpa se eu falei errado, parece que o isolamento social está tornando as pessoas menos tolerantes, mais agressivas, com baixa perspectiva de vivência social. Essa percepção não confere? Você quer que eu faça as duas perguntas? Vou responder essa, amiguinha. O que você acha? Pode ser. Então tá. A Isabel é aqui da equipe pedagógica da Escola Laírce, se eu não estou enganado, né? Uma educadora. Eu creio, Isabel, eu compartilho da sua percepção, né? O isolamento, há uma ilusão imaginarmos que, olha, depois de uma vacina, quando acabar a pandemia, nós vamos voltar mais humanizados, nós vamos voltar mais nobres. Olha, bastou abrir na Espanha, na Itália, que viveram na França, viveram tempos terríveis da pandemia, com inúmeros mortos, uma tristeza sem fim, a Itália sem ter onde enterrar os seus mortos. Bastou acabar a quarentena, a loja da Zara nos shoppings italianos estavam lotadas, as pessoas estavam abarrotadas umas em cima das outras. É como se o passado já não nos mais atingisse, né? E nesse tempo de isolamento, nós temos registros, como, por exemplo, a violência doméstica tem aumentado. E é preciso entender que as posições sociais das pessoas impactam nas dinâmicas de violência e de intolerância. Como, por exemplo, pessoas que são pobres, que trabalham no mercado informal, elas estão sob um nível de estresse, de angústia em como pagar as suas contas, em como resolver os seus problemas, que elas estão muito mais estressadas, ansiosas, do que uma família que tem um trabalho seguro, talvez é servidora pública, talvez está com seu salário em dia, não está em risco de perder os seus proventos. Então, o tipo de sujeição é bem diferente, né? Então, as pessoas elas estão sendo atravessadas por essa pandemia de modos muito diferentes. Isso faz com que aqueles recursos que já eram fragilizados, como uma baixa habilidade de comunicação positiva, nesse momento, o que era frágil se rompa de vez, né? E aí o conflito vem como um maremoto extremamente intenso. A segunda pergunta é do Gustavo, novamente. Leandro, se entendi bem, a maior parte do problema estaria mesmo nos erros ou na falta de escuta, certo? O que então acaba por se expressar pelo ódio, pré-julgamento e desentendimento na fala como consequência seria isso? Deixe-me ver se eu entendi bem, né? Então, quando nós falamos, nós nunca somos a fala apenas de nossa própria história. Nós somos a fala de nossos ancestrais. Nós somos a fala do nosso papai, da nossa mamãe, dos nossos avós. Nós somos a fala de uma série de pessoas que nem sequer nós sabemos o nome, mas que elas falaram na nossa história, né? Elas determinaram teorias, elas construíram projetos. É o que Michel Pechet chama de memória discursiva, né?
E também nós fazemos o intradiscurso, nós recuperamos a fala das coisas que nós lemos, nós recuperamos a fala daquilo que nós educamos, fomos educados pedagogicamente, aprendemos. Quando eu digo, por exemplo, dessa criança que vê esse super-herói, ela cria essa norma da violência adversarial. E ela chega numa mesa de conciliação na Sejusc nessa postura. E o conciliador e o mediador tá desligado, ele não está nem conectado com a história, com a infância desse menino e dessa menina que ficou assistindo TV e super-heróis e que admira, por exemplo, o Superman. Isso não faz parte. Então, assim, a pessoa se desloca disso. Então, é uma relação extremamente complexa que não tem a ver necessariamente com o conflito em si, mas com a história do sujeito, a construção das suas normas, a incapacidade de lidar com a diversidade e tolerar a diferença, o interesse de induzir o outro a fazer o que eu preciso e o que eu necessito, né? Sem estimulá-lo a ser verdadeiramente livre, né? E isso provoca falas agressivas, que não são necessariamente falas em tom alto, rude, mas que são violadoras do existir, que fecham o coração. Ok? Leandro, Oi. só para complementar a pergunta, porque eu estou pensando sobre tudo isso, você acha que talvez seja por isso que as mulheres e nós, como os homens gays, por sermos confrontados o tempo todo por isso, durante o nosso crescimento, a gente já é levado a fazer essas decodificações de forma mais rápida ao longo da vida, e por isso estejamos talvez mais preparados para esse tipo de tema de conversa, de assunto? Uhum. Depende também de como que essas coisas foram se mesclando nas histórias das pessoas. Se junto a essa onda toda de violência, ela recebeu muita compaixão e empatia. Eu me reporto de várias histórias de uma verdadeira tragédia escolar, como eu já enunciei aqui da minha vida escolar, mas eu também me recordo de muitas histórias extremamente amorosas, como minha professora Socorro de matemática, que ia aos sábados dar aula particular sem cobrar um centavo, porque meus pais sempre trabalharam na coleta de lixo. Eu não tinha dinheiro para isso. E ela me ensinava para eu poder passar no vestibular. Então, a deteriorização, quando ela vem com uma série de suporte afetivo, faz com que as pessoas encontrem uma linguagem salvífica, não somente para si, mas para o outro também. Agora, quando as pessoas, independente do seu gênero, elas são educadas por um conjunto de fatores que só degringolam o existir, essas pessoas se veem muito acuadas em possibilidades de lidarem efetivamente com os conflitos. Mas é muito disso mesmo. As margens, né, digamos assim, como Grada Quilomba, né, ela fala assim, eu acredito na potência das margens, porque nas margens, né, as margens retroalimentam os valores existenciais. Então, quando esses grupos mais ofendidos socialmente, eles, tradicionalmente, eles se põem na posição de humildade, de dialogar, eles entendem a diversidade de um jeito mais natural, né? Porque eles são a diversidade, né? Mulheres são o outro, homossexuais são o outro, né? Negros são o outro. Então, essas pessoas se constituem como as próprias margens. É isso, meu amigo, eu acho. Leandro, mais uma pergunta. Obrigado. Aliás, mais duas. Uhum. A Rosângela Limeira perguntou, por que nos sentimos mais disponíveis em conversas que procuram apontar o outro? Será que estamos tão habituados? Eu acho assim que disponíveis a esse bate-papo, né? Quando alguém está falando sobre a vida de alguém, quando alguém está julgando o outro, nós temos um interesse por aquilo, né? E tem Jean Paul Sartre, né? Ele fala assim: o inferno são os outros,
né, uma fase memorável de uma peça que ele escreveu, e ele diz assim: e por que que os outros são um inferno? Porque o outro, ele possui conhecimento sobre mim. Não existe como eu construir uma identidade sem eu passar pela mente e o coração do outro. O outro obtém informações sobre mim que eu nem mesmo obtenho, que eu nem mesmo detenho, né? Então, isso perturba porque não tem como se fazer pessoa nessa vida sem se passar pelo outro. Então, nós temos a necessidade de dialogar, nós temos a necessidade de falar com o outro, nós temos a necessidade de conhecer o outro, nós temos a necessidade de nos lançar ao outro. Ocorre que o método em que nós fomos educados é um método que está pautado na norma, e a norma é julgamento. Então, o que nós entendemos, o nosso anseio é esse. Por exemplo, um jovem, ele quer expressar sua sexualidade, ele quer relações. E hoje, diferente de seus avós que precisavam ir num baile, ficar investindo numa roupa, ficar investindo no bate-papo, ele passa o dedo, escolhe e transa. Ele tem a mesma necessidade, só que desenvolvida por mecanismos diferentes. Nós somos atraídos pelo julgamento, pela conversa, porque nós temos a necessidade de conversar e de nos conectar com o outro. Mas ainda falta entender que estamos fazendo por um pressuposto moralizante, porque a educação em que nós somos educados, ela é moralizante, né? A outra pergunta é do Felipe Pinheiro dos Santos. E o que fazer após a fase do julgamento? Se julguei, o que eu faço? Se fui julgado, o que eu faço? Felipe, ótima pergunta. Isso tem muito a ver com um dos capítulos finais do Marshall, que fala sobre o auto-perdão, a auto-empatia e a autocompaixão. Eu penso que até ele está mal colocado no livro, porque ele deveria vir a princípio. Porque nós somos tão violentos conosco mesmos quando nós erramos, que não tem como você partir para desenvolver os componentes da CNV se você não desenvolvê-la imediatamente consigo, né? É preciso uma postura de autoempatia. Quando eu percebo, eu acho incrível isso, Felipe, olha, não sei se faz sentido para você. Se eu percebo que eu fui rude contigo, eu já fico um bocado feliz. Porque eu falo assim, olha, se eu tô triste porque eu percebi isso, é porque eu tô tendo consciência. Ah, que coisa bonita. Eu estou lançando luz sobre o que eu estou fazendo, né? E a partir daí a gente se retrata. É sempre importante corrigir e retratar. Às vezes, quando não se tem a possibilidade de fazer com a pessoa que nós cometemos, segue o baile. A gente faz bonito lá na frente, né? Sem mais perguntas por enquanto, Leandro. Pode continuar. Ótimo. Então, minha gente, o que fazer? Não dá para viver aí, né? Já deu para entender o que é o sujeito norma, que nós somos o sujeito norma, que a partir dessas normas nós criamos empecilhos para a comunicação e a comunicação fica alienante. O que fazer? Observar, observar e observar. Observar é despir-se desses valores e dessa tendência moralizante. É dinamitar, como o Tiago Teixeira diz, implodir as bases do sujeito norma para se constituir a partir de uma inflexão ética que está pautada no respeito à diferença. Então, relatar o que se percebe, assumir a responsabilidade por essa impressão. É perceptual, é intuitivo, como eu disse, é fenomenológico, é teu. São tuas impressões. E a partir disso daí, faça suas constatações. Trago aqui alguns exemplos. Tipo, André não gosta de estudar.
uma frase que todo professor diz, né? Olha, fulano de lá é preguiçoso, fulano não estuda, fulano é terrível mesmo, né? André não gosta de estudar. Isso é um julgamento, né? Então, eu posso substituir por André não fez 3 dos trabalhos que foi solicitado. É isso. Ponto. Se ele não gosta de estudar, eu não tenho como aferir isso. É um julgamento meu, né? Mas se ele, eu digo, que ele não fez 3 dos trabalhos, é apenas o que aconteceu. E eu chego e digo assim, né? Fulano, tu não fez o trabalho? E aí, professor, foi difícil demais, né? Eu falo, ixi. Então, como nós podemos resolver, né? E surte muito efeito. Vou dar um exemplo para vocês. Num período, certo período da faculdade, dei um trabalho e, quando estou corrigindo, aí vi que um trabalho era parecido com o outro. Peguei aquele trabalho, dei 0 para os 2. Entreguei os trabalhos e aí 2 alunas terminaram a aula e vieram dizer, professor, pois é, o senhor deu 0 para a gente. Não fiz julgamento algum. Eu disse, eu percebi que o mesmo trecho que havia aqui, também havia aqui. E então, eu dei 0 por plágio nesse trabalho. Fiz observação e minha constatação. Elas disseram, professor, eu estou, além de envergonhada, preocupada, porque eu preciso dar nota nessa matéria. E eu disse, ótimo, temos aqui um conflito ético. Como nós podemos responder? Vão para casa, pensem e depois vocês me digam como podem resolver. Porque eu também poderia dizer, quem criou o problema são vocês, resolvam vocês, né? Mas elas foram para casa e voltaram com uma sugestão muito criativa. Disseram, professor, ou o senhor pode nos repassar um outro trabalho, ou valendo a mesma nota, ou até mesmo menos ponto, ou o senhor, porventura, pode dar 0 a esse trabalho, né, e dar um outro trabalho e somar com esse e dividir uma média, né? Eu achei bastante criativo, né? Então, as pessoas, quando não são julgadas, elas se abrem até mesmo para encontrar respostas valiosas para a sua vida, né? Outro tipo de julgamento, olha, esse é tão comum, Carlos é feio, né? Carlos é feio. Então, isso é julgar a pessoa, né? Por quê? Porque o Carlos pode ser bonito para mim. Então, o porte físico de Carlos não me atrai, né? Carlos tem uma aparência física que não me apetece de jeito algum, né? Então, há formas de dizer sobre o que nós vemos do mundo sem que seja um julgamento, apenas dizer o que você vê, né? E assim por diante. E aqui eu trago algumas dicas de observação. Comece, amadinha, com você mesmo, com você mesma. Elimine os julgamentos que você faz sobre o seu corpo, sobre suas competências socioemocionais. O Felipe falou, e o que fazer quando a gente percebe que errou, que a gente julgou o outro? Não seja tão severo com você mesmo. Entenda que você faz parte de um processo sócio-histórico. Você veio desse chão em que criminalizar e ofender o outro está banalizado dentro do nosso corpo, da nossa mente, no nosso coração. Se perdoa bastante. Se perdoe bastante, desculpa. Eu gosto muito, gente, quando eu estou no banheiro. Né? Eu estou no banheiro sozinho, tomando banho. E eu fico ali sentindo a água caindo no meu corpo. E às vezes eu me sinto barrigudo, né? Daí eu pego minha barriguinha. E eu fico ali conversando com a minha barriga, integrando ela, e eu digo assim, nossa, como essa barriga já... Na barriguinha da minha mãe, ela estava lá. Passou tanta coisa comigo, sempre esteve aqui. E por que eu tenho ódio dela? Por que eu a vejo mal? Por que eu a recrimino? Por que eu não aceito? Porque ela foge à norma? Porque ela não é trincada como o do modelo tal? Não, essa não é a minha norma. Eu acolho meu corpo, faço uma massagem, fico tão feliz com a minha barriga que até meu intestino funciona melhor. Né? Faz isso com você.
Olha para o seu corpo, observa, não faça julgamento. Outro dia, confesso, fiquei imensamente feliz. Estava olhando minha perna, porque eu estava fazendo tratamento para alergia, e aí eu vi uma pinta que eu não conhecia. E eu falei assim: olha, eu tenho 34 anos, e eu demorei 34 anos e você estava aí. Do ventre da barriga de minha mãe, tu me acompanhaste, enfrentaste os problemas e grandes felicidades, e só agora eu te incorporo. Eu acolhi, eu percebi, eu observei. Façam observações sobre vocês, sobre seus corpos, sobre sua vida. Comece de ti, né? Isso eu acho lindo. Observa como seu corpo se modifica a determinadas situações, né? Eu vou dar um exemplo de minha amiga, né? Há pouco tempo atrás, agora, antes de iniciar, eu havia solicitado a Elaine a falar, a declamar lindamente aquela poesia, e quando ela falou no Whats, nossa, fazia tempo que eu não sentia isso, né? Essa coisa que os artistas sentem na coxia dos teatros, aquela ansiedade, o corpo pulsando, ela está observando o corpo dela, o frio na barriga, ela está sentindo como é que a vida reage quando ela está sendo ameaçada ao julgamento de alguém, porque no fundo a ansiedade frente a uma apresentação é o medo que nos incorre quando nós percebemos que o outro pode não nos acolher, pode não nos aceitar, né? Então, assim por diante. Conecte-se com agora. Eu acho, eu entendo, eu vejo que o agora é esse momento fantástico do existir. Há duas formas de termos prejuízos existenciais. Uma delas é ficarmos retidos nos sofrimentos ou nas experiências de prazer do passado. Outras formas é ficarmos lançados às ansiedades do futuro, a um mundo que não aconteceu. O agora é como diz a Clarice Lispector, é aquele infinitesimal segundo em que a roda do carro toca o chão. É aquele instante fugaz em que a vida decorre. Para terminar, vamos fazer a seguinte experiência. Eu adoro essa experiência. Sempre faço com os meus clientes. Coloca o seu pezinho no chão, né, descalço, descalça. Fecha seus olhos. Deixa sua postura ereta na cadeira. Tranquilo, se você puder. Agora, não se preocupe com seu pensamento, nem com a sua respiração. Escuta o que a vida está te falando agora. Pode ser o silêncio de uma casa vazia, pode ser o som das crianças brincando, pode ser o som ecoando da festividade do vizinho. A vida está se manifestando em todo e qualquer lugar. Sinta seu corpo. Talvez é um conforto, um desconforto, mas ele está falando com você. Sinta seu pé, a energia que vem do chão, o frio que vem da cerâmica, a sujeira que vem da textura. Sente o cheiro do agora. É esse cheiro desse lugar. É esse cheiro acre, doce. É esse cheiro que exala de você. Ah, só isso. E abre o olho. O que separa a vida da morte é essa capacidade que você experimentou agora comigo. O som que você ouviu, a textura que você sentiu, o incômodo que te atravessou, o pensamento que não se fixou. Viver é isso, nada mais. Estar no agora é isso.
nada mais. É integrar o corpo, a mente e o espírito. Vou deixar como dica para vocês 2 filmes. O primeiro é um filme, creio que muitos já assistiram, Felicidade por um Fio, né? Como que pode ser terrível a vida determinada por norma, e essa norma é a norma da branquitude. O filme é incrível, tá no Netflix. O segundo é um documentário que eu não consigo assistir sem chorar, sem quase o olho cair. Human. É um filme com várias pessoas, inclusive brasileiras, falando sobre tudo que é o existir humano, né? É maravilhoso. Você encontra no YouTube. Bem, nesse encontro eu utilizei como referência o capítulo 2 de Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, Inflexões Éticas, do Tiago Teixeira, o capítulo 1 também, e Eichmann em Jerusalém, de Hannah Arendt. Esse eu usei apenas de modo transversal. É isso aí. Leandro, mais uma vez, muito obrigada por esse momento especial que a gente teve nessa quarta-feira. Com certeza sairemos mais leve nessa rotina difícil que tem sido para todo mundo no meio dessa pandemia. Em nome da escola, te agradeço. Aos demais servidores, magistrados, estagiários que nos acompanham aqui, esse evento é realizado por meio da Instrução 02/2020, que foi publicada pela escola. Essa instrução, ela abre a possibilidade para que magistrados, servidores, estagiários possam propor eventos como esse evento que nós estamos participando, para que a escola produza e a gente possa levar conhecimento para o maior número de pessoas possíveis, né? O Leandro aceitou o convite inicialmente na live sobre vivências LGBT no ambiente de trabalho, e agora com essa nova proposta, nós ainda temos mais 3 encontros nas próximas 3 quartas-feiras. Esperamos contar com a presença de todos vocês nas próximas semanas para complementar esse aprendizado maravilhoso que o Leandro tem nos brindado. E boa noite a todos. Mais uma vez, Leandro, obrigado. Que momento especial. Né? Eu agradeço. No final, assim, nossa, coroou tudo, senti tudo aquilo que a gente aprendeu. Obrigada. Eu que agradeço, meus amigos, irmãos e irmãs, gente querida, lutadores pela paz. Desejo uma ótima noite de descanso para vocês, luz para iluminar o caminho nos próximos dias. E aguardamos, né, Neuma? Cada uma e cada um na próxima quarta-feira. E todas as aulas que estão sendo ministradas estão sendo disponibilizadas também no YouTube da escola, youtube.com/Escola Meron. Então, a nossa primeira aula já está lá para quem quiser rever ou para quem não assistiu, assim como a aula de hoje também vai ser colocada lá. Isso. Indica para os grupos, para as outras pessoas que não puderam participar, e vamos disseminar esses conhecimentos, gente. Bom descanso a todas e a todos, e nos vemos quarta-feira que vem. Um abraço. Leandro. Oi. Oi, eu só queria dizer para você pegar as mensagens que o pessoal mandou no chat, porque eu acho que no YouTube elas não